Shalom, queridos, graça e paz. Vamos para mais um estudo no livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Nós estamos falando sobre o amor de Jesus revelado neste livro. Fechamos os 7 sinais proféticos aqui do capítulo 2, fechamos no versículo 13 e nós vamos estar fazendo uma meditação sobre o versículo 14. É impressionante como há mensagens lindas neste livro. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, vai se revelando, se mostrando a nós. Cada mensagem mais profunda que a outra. Então permita que o Espírito Santo fale a sua vida através dessa pequena mensagem, mas eu tenho certeza que ela tem um impacto muito profundo na nossa alma. A verdade que essa mensagem nos traz. Apenas um versículo. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Pomba minha, que está nas fendas das penhas ou das rochas, no escondido das escarpadas, me mostre o teu rosto, me faça ouvir a tua voz, porque doce é a tua voz e formoso o teu rosto. Apenas esse versículo aqui é uma palavra de Salomão para Sulamita, a amada minha. Ele diz: pomba minha, seu aspecto é como uma pomba que vive nas escarpadas, nas fendas da rocha. Nós vamos meditar um pouco sobre as características desta pomba que é mencionada aqui, porque nesse livro de Shir HaShirim há algumas expressões sobre pomba que no hebraico é tsur, na verdade é Ioná Tsur, significa pomba da rocha. Ioná Hatsur, pomba da rocha. Ioná é o mesmo nome para Jonas. Jonas significa pomba. Então, nós vamos estar falando sobre a Ioná Tsur, a pomba da rocha. Eu separei 4 características desta pomba que é mencionada aqui. E a primeira, eu já vou estar nesta introdução, já o próprio livro diz, ela é uma pomba que vive nas rochas. Então, o habitat natural desta pomba é a rocha, ela vive nas fendas da rocha. Isso é importante, porque distingue o pássaro que está sendo mencionado aqui por Salomão. Então, esta é a primeira característica que nós vamos frisar nesse momento. A segunda é a fidelidade desses animais, desse pássaro, dessa pomba. Ela é conhecida por sua fidelidade ao seu parceiro. E aí fala da intimidade, sobre fidelidade e intimidade. Terceira característica, elas fazem seus ninhos próximo à fonte de águas, porque elas são limpas. Elas banham-se nessas águas. Então, elas fazem sempre seus ninhos nas suas rochas e próximo a fontes de águas. Quarta característica é dita pelo próprio Senhor Jesus, se eu não me engano, Mateus 3,16, é a simplicidade. Sede simples como as pombas. Então, vamos extrair verdades práticas dessa revelação embutida nesse livro, apenas nesse versículo 14. Que verdade prática, que verdade espiritual nós podemos extrair dessas palavras de Salomão, que é um tipo de Cristo falando para sua amada, que é um símbolo de Israel e um símbolo da igreja nos dias de hoje. Que verdade prática espiritual nós podemos extrair daí, desse pequeno versículo? O primeiro é que, e eu quero frisar bastante, esse aqui, talvez ele venha em alto relevo nessa passagem já para mostrar onde a igreja deve estar. Veja, o habitar desta pomba
é as fendas das rochas. O que significa isso? A fenda da rocha é um tipo do sacrifício de Cristo, das feridas de Cristo. Então, qual é o local, o habitat natural que a igreja deve se estabelecer e deve viver? No sacrifício de Cristo. A igreja vive no e do sacrifício de Cristo, e não do sacrifício pessoal, como é dito em alguns lugares aí, o quanto você tem que se martirizar para alcançar não sei o que, o quanto você deve levar para o altar para alcançar. Bom, eu não quero estragar esse estudo falando dessas coisas, mas infelizmente nós vemos isso cada vez mais constante no meio da igreja, né? Das instituições, porque a igreja do Senhor Jesus é organismo, são pessoas. E as instituições têm trazido essa mensagem do sacrifício pessoal. Mas veja o que diz esse versículo, que esta pomba vive na fenda da rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Ela é a rocha do deserto que foi ferida e jorrou água para a vida eterna. Então nós vivemos na fenda de Cristo, no seu sacrifício. Uma palavra para as feridas de Cristo no hebraico é kavurá, que ela tem o sentido de fazer aliança com suas feridas. A igreja é aliançada no sacrifício de Cristo. E pelo sacrifício de Cristo, como diz Isaías 53, nós somos curados. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos perdoados. E pelo sacrifício de Cristo, nós somos salvos. Então, qual é o habitat natural da igreja, da noiva, da amada do Senhor Jesus? Na fenda da rocha, no sacrifício do Senhor Jesus. Segunda característica para o vídeo, o áudio não ficar tão longo, é a fidelidade. E esta fidelidade fala da intimidade. Esta igreja é uma igreja que vive na intimidade do seu noivo, do seu parceiro. Por isto, essa expressão, esse pássaro usado por Salomão para expressar a sua amada, o que é a sua amada. Então ela vive na intimidade de uma fidelidade com seu amado. Deus nos chama para uma intimidade nos dias de hoje. Terceiro, elas fazem seus ninhos próximo à fonte de águas, e lá elas se banham, são limpas. Vejam, aonde nós devemos estabelecer nosso ninho, nossa morada? Na palavra de Deus, a fonte de água viva. Nós somos limpos pela palavra de Deus. Aquela passagem é muito boa para falar sobre a lavagem da palavra, onde Jesus ali lava os pés dos seus discípulos. Veja, ali é um tipo de cada um de nós com o contato deste mundo, né? Os pés pisando esse mundo. Então, como nós somos lavados da impureza do que nos rodeia, do mundo que nos rodeia e tudo mais, através da água da palavra que vem do Senhor Jesus e nos purifica. Veja, esta lavagem não é para salvação. Esta lavagem é exatamente porque somos salvos. Nós somos salvos pelo sacrifício do Cordeiro. Por isso que ele diz assim, me perdoe, nos demais vós já está limpos. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar de uma vez por toda. Eu não vou errar ali na frente, cair, né? É o famoso bem me quer, mal me quer. Perdi a salvação. Né? O Senhor Jesus tem que me lavar para alcançar a salvação novamente. Veja, queridos, a Bíblia diz que ele nos colocou numa rocha firme, chamada Sion, em hebraico, Sião. E nela nós estamos completamente seguros. Essa lavagem da palavra é para a santificação cotidiana, aonde a Bíblia diz
no livro de Hebreus, se eu não me engano, 10:14, não tenho muita certeza, que de uma vez por todas, ou seja, para sempre, aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados, né? Sendo santificados constantemente, porém perfeitos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus. Então ele se banha, essa igreja se banha nas águas, se purifica ao ouvir a palavra, tira as impurezas do cotidiano ao se lavar nas fontes da água viva da palavra de Deus. E quarto, a simplicidade da pomba. Nos dias de hoje é muito difícil ver simplicidade no meio de Deus, principalmente líderes que têm títulos, né? Que têm cargos altos. Ao contrário, eles querem que você se humilhe e eles sejam exaltados. Infelizmente, essa é a realidade, né, das instituições nos dias de hoje, da igreja, organização nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que a característica desta pomba é simplicidade. Sede simples como as pombas. Isso mostra uma característica peculiar da pomba. Veja que ela permite que pessoas se aproximem dela. Ela tem uma força centrípeta, né? Ela atrai para ela. Ela não expulsa dela. A igreja não é chamada para expulsar dela, mas para atrair. Ela é o local de cura. Ela é o local de conforto. Ela é o local de descanso. Ela é o local aonde encontra amor. Ela é o local aonde a carga é tirada e o jugo de Jesus, que é leve e suave, é colocado, ou seja, o seu amor, a sua graça, a sua racede é colocada sobre nós. Essa simplicidade nos faz chegar até as pessoas e levar o evangelho. Somos chamados à simplicidade e não ao orgulho. Homens e líderes que se vestem de uma capa estão completamente contaminados pelo orgulho de si próprios. Não assumem erros. São impecáveis. E essa passagem de Salomão mostra de uma forma linda. Nós somos chamados, essa igreja amada, sulamita de Salomão, é chamada porque ela é simples, ela tem simplicidade, como a pomba. Agora eu quero fechar novamente lendo esse versículo que é tão lindo. Pomba minha, que está nas fendas das penhas, no escondido das escarpadas, mostre-me o teu rosto, faça-me ouvir a tua voz. Queridos, Cristo, o nosso Senhor Jesus, o nosso noivo, nos chama a nos aproximar dele. Ele, mostre-me seu rosto, faça-me ouvir a tua voz. É o momento de entrarmos em adoração e oração com o nosso noivo. É momentos de entrarmos em intimidade. Veja o que diz: não olhe para si próprio, mas eu errei, Peterson, né? Eu tropecei, eu falhei, eu não andei pelo caminho que eu tinha que seguir. Olha o que a Escritura diz sobre você: faça-me ouvir a tua voz, porque doce é a tua voz e formoso o teu aspecto, o teu rosto. Veja aquilo que a Escritura diz para você. Não olhe para si mesmo, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Permita que esta verdade seja vívida no teu coração, na tua mente e na tua alma. Amém.